Que Deus abençoe a sua vida neste momento. A partir do momento que você colocou esse vídeo, saiba que Deus tem algo magnífico para falar para você. A partir de agora, preste atenção. Deus tem algo para a tua alma, não para o teu corpo, não. Porque aqui, neste vídeo, você não encontrará alimento para o corpo, mas sim para a tua alma, para transformar a tua vida de dentro para fora. Eu chamo-me Joel Sérgio e eu vou começar a partir de hoje uma meditação baseada na palavra de Deus. A única palavra que é verdadeira. Porque a palavra do homem, ela tem falhas. As palavras que saem da minha boca, elas têm muitas falhas. Mas a palavra que vem da boca de Deus, a Bíblia diz que Deus disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, nesta manhã, neste dia, nesta tarde, dependendo da hora que você vê este vídeo, saiba a partir de agora que Deus tem um plano na tua vida. Se Deus não tivesse um plano na tua vida, você não estaria aqui. Talvez nos primeiros segundos você já teria parado de ver esse vídeo. Se alguém mostrou esse vídeo para você, valorize essa oportunidade que Deus está te dando. Porque você não sabe o que Deus tem para a tua vida. Você não sabe quando é que Deus vai pedir a tua alma. Então vamos meditar nessa palavra e deixa Deus falar no teu coração. Deixa Deus fazer a obra dele dentro de ti. A Bíblia diz assim, vamos meditar hoje no livro de Mateus 22. Mas, se você puder, pegue a sua Bíblia para conferir tudo o que falarmos aqui. Porque não é para você levar essas palavras como minhas, mas essas palavras você deve conferir para saber se o que eu estou a falar é verdade ou não. Então, vamos ler aqui no livro de Mateus 22. Começando, diz assim: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Já começa aqui a palavra de Deus nos explicando como é o reino dos céus. Como o reino dos céus, ou seja, o Senhor Jesus, ele começa explicando a que se assemelha o reino dos céus. Ele diz que é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. O reino dos céus, ele é semelhante a você nesse momento que ouve essa palavra. Aqui a palavra de Deus, ela diz que o certo rei enviou os servos a chamar convidados para as bodas. E eu posso dizer que esse servo que foi enviado
sou eu nessa manhã para te convidar a ouvir e aprender de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Porque se a Bíblia fala que o certo rei celebrou as bodas, essas bodas eram o que? Era o aniversário do seu filho. Quando o rei convida alguém para um determinado lugar, o que aquela pessoa tem que fazer? Aquela pessoa tem que dizer: eis-me aqui. E tem que atender ao convite do rei. Mas aqui nós, logo no versículo 3, nós podemos perceber que essas pessoas não valorizaram esse convite do rei. E o rei, segundo a palavra que diz aqui, o rei é Deus, que faz o convite para você neste momento, para você se voltar para Ele. E qual é a desculpa que você vai arranjar? Qual é a desculpa que você vai arranjar para justificar a tua indisponibilidade? Qual é a desculpa que você vai arranjar para dizer a Deus que você não estará nessa festa? É trabalho? Talvez você se preocupa muito com o seu trabalho. Talvez você deixa tudo para trás quando se trata do teu trabalho. Mas quando se trata de Deus, você ignora-o. Isso tem consequências. Haverá um dia que você vai buscar esse Deus e você não vai achar mais. Não ignore a voz de Deus. Não ignore esse chamado, esse convite que Deus está te fazendo. Nós vamos continuar essa meditação para que você possa entender que quando Deus nos convida para as bodas e nós rejeitamos o convite dele, existem consequências. E eu estou aqui nesta manhã para evitar que você passe por essas consequências. Estou aqui a dar essa oportunidade para que a tua vida mude. Porque Deus tem um plano na tua vida. Continuando, diz assim: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. É aquilo que eu falava há pouco tempo. O rei convidou, já tinha tudo preparado. Tudo estava pronto. Mas os convidados rejeitaram. Outro foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Mas isso tem consequências. Cuide da tua alma. Cuide da salvação da tua alma. Porque talvez você pense que eu farei isso amanhã, farei isso depois. Talvez não existirá depois. Nesse momento que eu falo com você, existe alguém a entrar para o inferno. Existe alguém que ignorou essa oportunidade. Que Deus deu uma oportunidade e a pessoa ignorou a oportunidade.
Depois não diga que Deus não deu a oportunidade, porque Ele está a te dar neste momento. Continuando diz, no versículo 6, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. A morte nos dias de hoje, para você que recebe esse convite, talvez você não pegue numa faca, numa arma, mas talvez a morte são as palavras que você tira da tua boca. Talvez nesse momento está sendo chato me ouvir a falar. Talvez nesse momento você está zombando, perguntando o que esse está a falar. É mais um emocionado. Essa é a morte. Porque a Bíblia diz que o que mata não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Então não faça isso, porque tem consequências. Continuando diz, e o rei, quem é esse rei hoje? É Deus. Tendo notícia disto, escolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aquele que mata o servo de Deus, o salário dele é o inferno. Aqui está a prova. A Bíblia diz que o rei destruiu aqueles homicidas e incendiou. E a palavra de Deus diz que o inferno é o lugar de fogo. Então, o inferno foi até eles. Não ignore a palavra de Deus. Não rejeite essa oportunidade que Deus te dá. Atenda ao chamado de Deus. Atenda a esse convite e volta para a casa de Deus. Não deixe para depois. Cuide da sua alma. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Nesses últimos 3 meses do ano, nós sabemos que há muitos acidentes, há muita gente que está a morrer. Não permita, porque você não sabe o que será de você. Não permita que a sua alma se perca. Atenda ao chamado de Deus. Atenda a esse convite que Deus te faz. Não deixe para amanhã, vai hoje. Se possível, vai agora, dobra os seus joelhos, fala com Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus por todas as coisas erradas que você tem feito. Deixa tudo para trás. Coloca Deus no comando da sua vida. Priorize a Deus. Quando chegar o momento de buscar a Deus, ignora tudo e atenda a esse chamado. Atenda ao chamado de Deus. Deus é mais importante que o teu trabalho. Deus é mais importante que o convite que os teus amigos te fazem. Porque haverá um momento que você vai buscar Deus e não vai achar mais. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu estou aqui para te anunciar isso neste momento, neste dia. Não ignore essa voz.
Não ignore esse convite. Volte-se para Deus. Deus tem uma festa. Deus não faria uma festa sozinho. Ele convidou você porque você é uma pessoa especial para Ele. Então não ignore. Atenda esse chamado hoje, agora. E vá até a casa de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba que Deus tem um plano na tua vida. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus te abençoe. Um forte abraço. Que Deus te abençoe a ti e toda a sua casa, toda a sua família. Que seja você uma bênção a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.